Boa tarde. Hoje, nosso assunto. Não está branco o fundo. O nosso assunto vai ser. Vai começar a parte legal de banco de dados. Né? Então, hoje daremos início a um dos assuntos que eu considero de fato essenciais. Se fosse para escolher um assunto para a disciplina de banco de dados, seria o que a gente vai começar hoje, que é consultas em banco de dados. Né? Então, consulta é algo tão primordial para banco de dados, que é o que dá nome à linguagem SQL. Né? Então, SQL, que nós já vimos que vem de Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Apesar dela fazer mais do que consulta, como nós veremos na sequência. Né? Mas consulta é o carro-chefe. Então, hoje, nós iremos ver consulta. Né? Mas, para começar uma aula sobre consultas, é muito importante, eu diria fundamental, a gente começar pela base, pelos conceitos mesmo, né, teóricos que embasam a linguagem SQL, que é o que a gente chama de álgebra relacional. Tá? A álgebra relacional, ela não tem muito a ver com as álgebras que nós já estamos acostumados, tá? Como a álgebra linear, por exemplo. Quem aqui já pagou álgebra linear? Não, algumas pessoas já pagaram álgebra linear. Não tem nada a ver com álgebra linear. Né? Então podem respirar aliviado, que essa aqui é uma álgebra legal. Né? Então, o mais próximo, ou a teoria mesmo que embasa a álgebra relacional, é a teoria de conjuntos matemáticos. Então, nós já estamos acostumados com essa teoria de conjuntos matemáticos, nós já conversamos, inclusive, informalmente em outras aulas, né? E vocês lembraram de muitas operações entre conjuntos. Né? Quem pode recapitular aí? Quais são as operações entre conjuntos que vocês lembram? Eu vou dizer uma para poder refrescar a memória, seu gatilho, para vocês lembrarem das outras. Por exemplo, eu posso fazer a união entre dois conjuntos. Né? Digamos que eu tenha o conjunto A, B, C. Se eu fizer a união com o conjunto, sei lá, C, D, E, qual vai ser o resultado dessa união? Um conjunto A, B, C, D, E. Aí, mas o C não apareceria duas vezes, não? No resultado? Não. Porque não faz diferença. Né? Conjunto não tem repetição de elementos. O C pertence a ele, pronto. Não importa quantas vezes ele está lá. Né? Muito bem. Quais outras operações vocês lembram? Intersecção, muito bem. Então, a intersecção entre esses dois conjuntos seria o conjunto C. Muito bem. Mais alguma operação que vocês lembrem? União, intersecção. Quem lembra da diferença entre conjuntos? Vamos ver se é intuitivo esse conceito. Qual seria o conjunto resultante de ABC? Vou chamar esse conjunto aqui de A e esse conjunto de B. Pronto. A menos B. Qual seria? Seria AB. Em outras palavras, a diferença é o que é que está no primeiro conjunto e não está no segundo conjunto. Ah, e o DE? O DE, eles foram ignorados. Por quê? Porque não estão no primeiro conjunto. Eu tomo como ponto de partida o primeiro conjunto e retiro dele o que eu encontro no segundo conjunto. Beleza? Então, o resultado dessa subtração seria, de fato, AB. Tá joia? Só para a gente ir esquentando os motores aqui. Mas é simples assim. Álgebra relacional é muitíssimo próximo, porque ela é baseada em teoria de conjuntos matemáticos. Tá? Agora, algumas operações
álgebra relacional, nós não temos tanta familiaridade quando estudamos teoria de conjuntos no ensino médio. Como, por exemplo, o produto cartesiano entre conjuntos, a divisão entre conjuntos. Né? E, claro, a álgebra relacional não se resume apenas à teoria de conjuntos, senão a gente chamaria de teoria de conjuntos. Ela envolve outras operações baseadas nessa teoria de conjuntos, como, por exemplo, a gente vai aprender projeção, seleção, a junção natural, que é o famoso join do SQL. Então, o SQL ele é totalmente baseado na teoria da álgebra relacional. Tem a álgebra relacional como base. Então, daí já serve para vocês acharem a álgebra relacional uma coisa legal, né? Porque ela, de fato, ela é bem próxima do real que nós vamos executar em SQL. Tá joia? Por isso que nós vamos ver primeiro ela, para que sirva de base para o nosso aprendizado de SQL em si. Tá? Então, por falar em produto cartesiano, o que seria o produto cartesiano? O que seria um produto? Vamos ver se é intuitivo. Por enquanto, nós vimos operações entre conjuntos que têm uma característica em comum. Entre a união, interseção, diferença, ela tem uma característica em comum. O conjunto resultante dessa operação tem exatamente o mesmo tipo dos conjuntos utilizados na operação. Em outras palavras, eu só posso fazer a união entre dois conjuntos do mesmo tipo. Por quê? Porque o resultado vai ter esse tipo. Eu não posso fazer a união de um conjunto, por exemplo, de livros com um conjunto de professores. Não dá para juntar. São tipos diferentes. Eu não posso fazer a união entre eles. Tá? Não dá. Agora, como eu tenho dois conjuntos de letras, nesse exemplo aqui do alfabeto, então eu posso fazer união, posso fazer interseção, posso fazer diferença. E o conjunto resultante vai ter o mesmo tipo. Vai ter o tipo de letras do alfabeto. Se por acaso o conjunto B fosse assim, tá? ABC, esse aqui DE. Professor, você disse que vai ser o mesmo tipo. E se fosse, por exemplo, interseção? Nesse caso, qual seria o conjunto resultante? Conjunto vazio. O conjunto vazio, ele vai ter o tipo de letras do alfabeto. Só que nesse caso não tem nenhuma. Mas é o conjunto. Beleza? E tem esse mesmo tipo de letras do alfabeto. Não deixa de ser verdade essa teoria da álgebra relacional, ou a teoria de conjuntos. Tá? Agora, o que seria o produto cartesiano? O produto cartesiano, ou o produto entre conjuntos, ele não deixa de gerar como resultado um conjunto. Só que o conjunto resultante não tem mais o mesmo tipo dos conjuntos base. E outra coisa, o produto cartesiano não exige que o conjunto A tenha o mesmo tipo do conjunto B. Eles podem até ter tipos diferentes. Por quê? Porque o resultado do produto cartesiano, como o próprio nome diz, é um par, é um produto. Então, cada elemento desse produto cartesiano vai ser formado pelo par, por um elemento de conjunto A com um elemento do conjunto B, juntos. E aí eles vão compor um elemento do produto. Então, quantos elementos nós temos no conjunto A? 3. A gente poderia dizer que, por exemplo, o elemento B minúsculo, qual operação em relação ao conjunto A? Qual operação de conjunto a gente pode dizer, pode afirmar? Não, o B pertence a A. Beleza? A gente pode dizer que B pertence a A. A gente pode dizer que D pertence a A. Não, D não pertence a A. Beleza? Então, pertence, não pertence, elas são entre elemento e conjunto. Não são entre conjuntos, né?
Mas a gente agora está falando de operações entre conjuntos. Tá? Mas beleza. Quando eu digo que A é um elemento do conjunto A, então no meu produto cartesiano eu vou ter elementos que começam com A. Porque eu estou dizendo A vezes B e não B vezes A. Então eu vou sempre começar com um elemento de A e terminar com um elemento de B. É como se fosse uma combinação aqui, um arranjo, melhor dizendo, todas as possibilidades com todas as possibilidades, né? Então, mas é exatamente isso mesmo. Então, a quantidade de elementos que eu vou gerar aqui é exatamente a cardinalidade do conjunto A vezes a cardinalidade do conjunto B. Então, se eu tenho 3 elementos em A e 3 elementos em B, o conjunto resultante do produto cartesiano vai ter 3 vezes 3 elementos. Vai ter 9 elementos. Então, vou combinar A com cada um deles. AC, A, B, A, E. Vou fazer aqui maior que vai precisar. B, mesma coisa. BC, BD, tem novidade aí, né? BE, mesma coisa o C, C, D e o C, E, tá? Então, esses são os elementos do conjunto resultante do produto cartesiano entre A e B. Então, note que quando o meu objetivo de realizar o produto cartesiano, isso é muito importante na álgebra relacional, porque isso é fundamental no SQL, é aí que está o conceito da junção, do join. Está como base no produto cartesiano. Note que o produto cartesiano ele tem como finalidade meio que juntar os elementos de um conjunto com o outro. Percebe? Né? Aqui eu tenho elemento de A com cada elemento de A combinado com todos os elementos de B. Percebe? Né? Então, se eu quisesse fazer o produto cartesiano, por exemplo, de um conjunto de letras do alfabeto A com o conjunto C, que agora eu vou chamar de, sei lá, 1, 2. Eu posso, aqui são tipos diferentes. Um é conjunto numérico e outro é conjunto alfabético. Posso fazer o produto? Posso. E quantos elementos teria o conjunto resultante? 6 elementos. Quais? Vamos lá, não vou nem escrever. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Muito bem. Tá? Então, isso é importante. Isso é importante para a gente saber. Então, vamos... deixa eu fazer o conjunto resultante aqui. Eu vou apagar esse cara aqui. E vou fazer já o conjunto resultante dessa multiplicação. Tá? Então, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pronto, aqui é o conjunto do produto cartesiano. Por que eu fiz questão de colocar o conjunto do produto cartesiano? Para explicar para vocês uma outra operação entre conjuntos, que é a divisão entre conjuntos. Tá? Aí a gente vai fazer o link com o banco de dados depois e a gente já avança bem na álgebra relacional. No restante da álgebra relacional. Né? Só que essa operação que a gente vai ver agora, ela é uma operação exclusiva da álgebra relacional. SQL não dá suporte a ela. Por quê? Porque ela provavelmente é uma operação complexa de ser implementada. Ah, então quer dizer que SQL não faz tudo que a álgebra faz? Faz. Só que ela não tem essa operação de divisão. Mas ela faz de outra maneira. Então, no lugar de fazer com uma operação, ela vai fazer com uma folha de caderno, escrita em SQL. Né? Então, a gente vai ter, inclusive, questões que usam divisão. Agora, quando precisar de divisão em álgebra, a gente já sabe que vai ter trabalho em SQL. Né? Porque não vai ter uma operação divided by, sei lá, alguma coisa mais atômica, mais, né? Como nós temos com as outras operações. Né? Mas é possível.
Né? Saibam que SQL não perde em nada. Pelo contrário, ela faz mais coisa do que a álgebra relacional. Por quê? Porque no mundo real, nem tudo é bonitinho como um conjunto matemático. Então, por exemplo, às vezes eu quero saber quantidade. Quantas vezes alguém assistiu o filme tal no Netflix? O cara não pode não assistir mais de uma vez? Pode. Então, em teoria de conjuntos, não faz sentido, né? Um conjunto com o mesmo elemento mais de uma vez. Mas em SQL pode fazer sentido, né? Pode ter. Então, tem flexibilidades, né? A partir da teoria de conjuntos. Mas, aqui eu tenho, digamos que eu, eu faço o seguinte mapeamento aqui, olha, o usuário A assistiu o filme 1. Vamos lá. O usuário A também assistiu o filme 2. Digamos que essa seja a semântica desse conjunto. Tá? Usuário versus filme, ou multiplicado por filmes que ele assistiu. O usuário B assistiu o filme 1, mas não assistiu 2. Pronto. Beleza? O usuário C assistiu o filme 1 e o filme 2, tá bom. Mas o usuário B assistiu o filme 3. Beleza? E vamos crescer aqui com mais um usuário D, que assistiu o filme 1, 2 e 3. Pronto. Então, recapitulando, o usuário A assistiu filmes 1 e 2, o usuário B 1 e 3, o usuário C 1 e 2 também, e o usuário D 1, 2 e 3. Beleza? Aí digamos que eu queira saber, vem cá, quais os usuários que assistiram os filmes 1 e 2? Exatamente 1 e 2. Quais os usuários que assistiram 1 e 2? Então eu quero todos os usuários que assistiram os filmes 1 e 2. Exatamente esses, nem mais nem menos. Em outras palavras, o A assistiu 1 e 2, exatamente, assistiu. O B, não. O C e o D, não, porque tem o 3 a mais. Ele até assistiu 1 e 2, mas não só eles. Em outras palavras, eu quero saber exatamente quem tem esse perfil. Ou, se eu quisesse trazer para o domínio acadêmico, quem foi que pagou exatamente essa lista de disciplinas? Percebe? Quem está cursando nesse semestre exatamente as disciplinas do quarto período, por exemplo. Exatamente, nenhuma mais, nenhuma menos. Percebe? Então isso pode ser útil em algum contexto. Percebe que não é com tanta frequência que essa operação é útil, mas ela pode ser útil, né? Então, nesse caso, a operação de divisão entre conjuntos, ela vai ter como resultado um outro conjunto. Tudo bem. Mas, de cara, a operação de divisão, ela só é possível se você tiver conjuntos compatíveis, que não tenham o mesmo tipo, mas que sejam compatíveis. Então, o primeiro conjunto de cara tem que ser um par ordenado, um fruto de produto cartesiano. Ordenado não, porque conjunto não tem ordem, né? Mas um par, né? Então, cada elemento aqui é um par. E o segundo elemento do par tem que ser do mesmo tipo do conjunto que eu estou dividindo. Note que é uma operação, né? Quando a gente sabe a semântica da operação até faz sentido, porque eu digo, olha, eu tenho usuário e filme, e eu quero saber quem assistiu exatamente esses filmes. Então, o meu denominador da divisão tem que ser do mesmo tipo do segundo componente do meu par, de cada elemento, beleza? Então, o resultado dessa divisão vai ser justamente o complementar, o tipo do primeiro elemento. Então, quais serão os elementos que fazem parte desse conjunto resultante aqui? A e C. Exatamente. Tá? A e C.
Então, essa operação entre conjuntos, eu diria que é a operação mais complexa entre conjuntos matemáticos, entre dois conjuntos, que é a operação de divisão entre conjuntos. Mas essa operação de divisão entre conjuntos é uma operação bem sofisticada e que pode ser bastante útil. Tá? Quando a gente precisar dela, aí a gente vai expressar de outras formas em SQL. Tá? Porque SQL, como eu disse, não tem divisão, não oferece essa operação. Agora, para a gente adentrar um pouco mais na álgebra relacional, eu queria já fazer o mapeamento, o link com o banco de dados. Porque aí sim vai ficar útil, por isso que está projetado isso daqui. Né? Então, me permita apagar aqui. Se a álgebra relacional é baseada em teoria de conjuntos, em um banco de dados, nós já conversamos inclusive sobre isso. O que é o equivalente a um conjunto matemático? Um banco de dados, antes, uma pergunta anterior. Um banco de dados, no modelo relacional que nós estamos vendo, ele é formado por um conjunto de quê? Por várias tabelas. Muito bem. Uma tabela, você acha intuitivamente que ela está mais mapeada como um conjunto ou como um elemento, uma tupla do conjunto, um elemento do conjunto? Como um conjunto, porque ela tem várias instâncias. As instâncias seriam os elementos do conjunto, as tuplas, as linhas da tabela. E os atributos seriam o quê? Não, porque a relação em si é a tabela. A relação é a tabela, e a tabela representa um conjunto matemático. Então, cada tabela dessa, por exemplo, tabela cliente, que foi derivada dessa entidade daqui, ela tem login e nome como atributos, o login sendo chave. Então, nesse caso, a tabela cliente é um conjunto. Cada cliente inserido nessa tabela, cada tupla, é um elemento do conjunto. E o que seriam os atributos? Login e nome. Então, eu não percebi aqui já. As características que, de certa forma, descrevem o conjunto. Em outras palavras, exatamente isso. Em outras palavras, o tipo do conjunto. Então, todo conjunto não tem que ter um tipo. Esse tipo é determinado pelo esquema da tabela. Né? Então, os atributos com os seus tipos de cada atributo, os respectivos tipos, compõem o tipo do conjunto. Então, certas operações a gente só vai conseguir fazer com conjuntos do mesmo tipo. Por exemplo, eu consigo fazer a união entre clientes e unidade nesse banco de dados. Rapaz, dá não. Cliente tem login e nome. Unidade tem código, código do filme é eficaz e preço. Rapaz, nada a ver. Realmente nada a ver. Não dá para fazer uma união, uma interseção, uma diferença. Não dá. Né? Porque precisa ter o mesmo tipo. Aí eu poderia fazer a união entre cliente e filme? Aí depende. Login tem o mesmo tipo de código. Nome do cliente tem o mesmo tipo de nome de filme. Se tiverem o mesmo tipo, esses atributos seriam compatíveis. Daria para fazer uma união. O cara, rapaz, tem não. Login é string, código é inteiro. Os dois nomes até que são string, são varchar. Daria para fazer a união. Mas, infelizmente, o par não dá. Então, você poderia, por exemplo, fazer uma consulta, até em álgebra ou em SQL, que retornasse a união entre os nomes dos clientes e os nomes dos filmes. Daria. Porque tem o mesmo tipo. Percebe? São conjuntos do mesmo tipo. Então, é importante a gente ter isso em mente. Então, só recapitulando um pouco o nosso diagrama aqui, entidade e relacionamento, nós temos um cliente que pode locar várias unidades. Tá? Uma unidade está ligada a um filme. Então, eu tenho o conceito de filme e o filme tem cópias. Né? Cada cópia é uma unidade. Beleza? Quando um cliente loca uma unidade, precisa se guardar a data da locação e a data da devolução. Esse aqui que está cortado no quadro é a data da devolução. Tá? E eu consigo ainda ter a informação
do número de unidades que foram locadas naquela locação. Note que número de unidades é um atributo derivado. Por que é um atributo derivado, nesse caso? Se eu quisesse saber, por exemplo, quantas unidades o cliente X locou na data tal. Cara, rapaz, eu vou o quê? Depende de quais unidades ele locou dos filmes. Então, o que é que vai acontecer? Como é um atributo derivado, é possível de ser calculado no momento da consulta. Eu posso listar as unidades que ele locou naquela data e fazer uma contagem. E essa contagem é justamente o número de unidades, ou a quantidade de unidades locadas. Beleza? Então não precisa ser armazenado necessariamente em banco de dados, dá para calcular. A unidade, ela possui áudio em vários idiomas e também legenda em vários idiomas. Não é? Cada unidade pode ter vários idiomas de áudio e vários idiomas de legenda. E é isso. Né? Aí, note que o idioma é uma entidade só. E a unidade se relaciona de duas maneiras diferentes. Isso aqui é proposital para a gente perceber a importância do relacionamento. É ele quem dá a semântica da ligação entre as tuplas. Tá? Então, dependendo da chave estrangeira, pode significar um áudio ou pode significar uma legenda para aquele idioma. No caso, como as cardinalidades são muitos para muitos nos dois relacionamentos, isso vai ficar mais explícito ainda porque são tabelas diferentes. Né? Cada relacionamento desse virou uma tabela. Então, nós temos aqui a tabela cliente, com login e nome, a tabela filme, com código e nome, a tabela unidade, que além do código e do preço, tem também uma chave estrangeira, fruto desse relacionamento 1 para N. Então, se a unidade aponta para um único filme, ela consegue matar a charada com uma chave estrangeira, código filme FK. Beleza? Então, já representou esse cara aqui. Pronto. A gente também pode ter uma tabela idioma. A tabela idioma, ela tem código e nome. Muito bem. Falta a gente lidar com os três relacionamentos muitos para muitos. Locar. Locar, quais seriam os atributos de locar? Locar tem chave estrangeira para cliente, login, cliente FK, chave estrangeira para unidade, código, unidade FK. Mas também tem dois atributos que não são derivados, dois atributos monovalorados. Data da locação e data da devolução. Qual seria a chave primária do relacionamento locar? Da tabela fruto desse relacionamento. Qual seria a chave primária? A data da locação, porque ela está tracejada, meio improvisada aqui, mas está, né? Então ela está tracejada, ela faz parte da chave, mas ela sozinha é chave? Não. Oi? Aqui é a data da devolução, mas não está sublinhado não. A data da devolução, porque o quadro cortou, né? Não dá para ver. Mais as duas estrangeiras. Porque, por padrão, a chave primária de um relacionamento muitos para muitos são as duas chaves estrangeiras. Para que eu repita uma das chaves mudando a outra, ou repita a outra mudando a uma. Né? Para que eu tenha muitos para muitos. E como eu quero que o mesmo cliente possa alocar a mesma unidade do filme mais de uma vez, em datas diferentes, aí a data precisa também ser parte da chave. Para que eu possa ter a repetição do cliente com a mesma unidade em dias diferentes. O cara gostou de um filme, na outra semana quis locar o mesmo. E por coincidência pegou a mesma unidade. Né? Só tinha ela, não sei. Né? Ou foi coincidência mesmo. Mas aí o cliente deseja permitir isso. Por isso que data de locação está como chave parcial. Então, locar, matamos a charada. Possuir áudio. Quais seriam os atributos do possuir áudio? É muitos para muitos. As duas chaves estrangeiras, chave composta. Só vai ter dois atributos e os dois compõem uma chave. Né? Mesma coisa
para o possuir legenda. Né? Pois bem, então vou deixar um pouquinho aqui mostrando, porque é bom a gente revisitar o diagrama para planejar nossas consultas. Então, primeiro, vamos lá. Quais operações a gente falta ver na álgebra relacional? Então, de cara, a gente já sabe que cada tabela é um conjunto. Né? Na álgebra relacional, tem duas operações, né, fora o produto cartesiano que a gente já viu, né, tem duas operações que são essenciais. Né? Uma é chamada de projeção. A projeção ela é representada pela letra π, né, que é P de projeção, né, só que a letra é grega. E existe uma outra operação que é a seleção. Tá? A seleção, que é um sigma minúsculo. O π é o maiúsculo, a projeção coloca o π maiúsculo, e a seleção, um sigma minúsculo. Se na prova ficar complicado o sigma, faz um O minúsculo que é muito parecido. Então, é o que eu normalmente faço. Né? Então, eu vou entender. Né? O que seria projeção e o que seria seleção? A gente viu que o esquema da tabela determina o tipo da tabela. Então, vamos agora para a primeira tabela, cliente. Cliente, ela tem pares do tipo login, vírgula, nome. Então, por exemplo, eu poderia ter um cliente aqui, sei lá, João, como login, e sei lá, nome, João Paulo. Pronto. Primeiro elemento do conjunto. Segundo elemento, colocar, sei lá, Carla Oliveira. Aqui já não está no vídeo, né? Deixa eu falar. Mas vai entender. Agora que eu me toquei, que eu passei da linha. Mas a projeção, ela me permite fazer um corte vertical nos elementos do meu conjunto. Então, eu sei que cada elemento do conjunto ele tem o mesmo tipo. E o tipo é determinado pelo login e também pelo nome. Cada elemento do meu conjunto cliente vai ter essa mesma sequência em cada elemento. Um nome e antes do nome, desculpa, o login. Um login seguido do nome. Login seguido do nome. Por quê? Porque o esquema da tabela é assim. E ele determina o tipo. Eu não poderia inserir ao contrário? Não. Porque os elementos são armazenados assim. Tá? Em SQL, a gente pode até informar os dados em qualquer ordem. Mas o que vai, na hora do armazenamento, ele reordena da forma como está no esquema. Tá? Esse é o tipo desse conjunto. Agora, e se eu quisesse, por exemplo, listar só os logins dos clientes? Eu não quero login e nome. O nome está muito comprido. Eu quero só login. Eu quero, em outras palavras, uma outra tabela que possa ser gerada a partir da minha tabela de clientes, ou usando a nomenclatura de álgebra relacional. Eu quero um outro conjunto que possa ser gerado a partir do conjunto de clientes, mas cortando, fazendo um corte vertical, considerando só o nome. Ou melhor, só o login do cliente, descartando o nome. Eu posso, com a operação de projeção. Então, se isso aqui é um conjunto, chamado conjunto de clientes, né, o meu conjunto cliente, eu posso dizer que eu quero pegar esse conjunto e projetar dele apenas o login. Beleza? Quando eu represento essa operação da álgebra relacional, estou dizendo, olha, faça um corte vertical, pegando apenas o login dos elementos desse conjunto cliente. Você consegue colocar login, vírgula, qualquer outro atributo que tenha. Se tivesse, além do nome, endereço, aí você poderia colocar aqui. Endereço. É como se fosse assim, a lista de atributos que você quer considerar no resultado da consulta.
sabe? Inclusive, uma coisa bem interessante dessa operação de projeção é que ela define a sequência dos atributos. Então, eu poderia, inclusive, mudar o tipo do meu conjunto e dizer, olha, eu quero os clientes, mas no lugar de login e nome, eu quero nome cliente e login. Por quê? Não sei, porque eu quero. Eu quero na ordem inversa. Aí você pode colocar. Projetar nome, vírgula, login. Pronto. Eu gerei um outro conjunto que é diferente de cliente, porque ele tem um tipo diferente, a ordem está diferente. Então, note que a projeção pode mudar o tipo do conjunto. Por que eu digo pode mudar? Porque eu poderia trocar 6 por meia dúzia. Login, vírgula, nome. Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas, rapaz, só se eu gostar de digitar. Porque, no lugar de fazer isso, é melhor fazer isso. Dá no mesmo. Sem projetar nada. Porque é o famoso, como a gente vai ver em SQL, select asterisco. Eu não projetei nada. Eu considerei todos os atributos na mesma ordem original do esquema. Como a gente vai ver, isso pode ser uma boa prática. Porque eu posso não saber exatamente como está no esquema. Então, para não olhar lá como está no esquema, eu defino a ordem que eu quero. Pode coincidir com a mesma que já está lá. A projeção, ela gera um outro conjunto, mas não altera o conjunto original. Só exibe. Só exibe. É para consulta. É só para consulta. Pois bem, então aqui, com esse conhecimento, nós já podemos resolver nossa primeira questão aqui da nossa lista, que nós não vamos resolver tudo na aula de hoje. Mas vamos lá. O nome ou os nomes dos filmes da locadora. Rapaz, quais filmes tem na locadora? Cara, beleza, vamos fazer uma consulta para retornar? Foi a pergunta que alguém fez. Quais filmes você tem? Aí você vai fazer a listagem só dos nomes desses filmes. Qual seria a consulta em álgebra? Quem pode dizer? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Qual conjunto eu vou precisar? Qual conjunto tem esses dados? Filme. Então, o nome do filme eu não tenho na unidade. Na tabela unidade, quando eu olhar aqui, eu tenho a chave estrangeira, mas não serve. Eu quero o nome dos filmes da locadora. Então, eu sei que eu quero filme, tabela filme. Então, eu sei que meu alvo é a tabela filme. Mas eu não quero todos os atributos de filme. Eu quero só o nome dos filmes. Então, eu vou projetar o nome da tabela filme. Resolvi minha primeira consulta. Os nomes dos filmes. Spoiler, seria isso. Né? Select nome from film. Mas vamos lá. Então, beleza. Agora, a nossa segunda consulta, ela já pede coisas que a gente não consegue resolver com uma tabela só. Então, antes de ir para soluções com múltiplas tabelas, múltiplos conjuntos, melhor dizendo, vamos ver um pouco mais do operador seleção. Um pouco mais não. Conhecer ele, porque nós não vimos nada ainda dele, né? Então vamos lá. Aqui nós temos o nome dos filmes. Agora, e se eu dissesse, eu gostaria não mais de ver o nome dos filmes. Eu gostaria de ver o nome dos clientes. Não era nem para ter apagado. Se tivesse Ctrl Z, eu daria agora. Mas eu faço. Pronto. Projeção, estava isso aqui, né? Nome de filme. Pronto, Ctrl Z. Agora eu quero o nome dos clientes. O que é que muda aí? No lugar de filme, como o nome do atributo é o mesmo, eu não preciso nem mudar a projeção. Eu quero mudar o meu conjunto alvo. O nome dos clientes. Agora, e se eu quisesse saber o nome dos clientes, ou melhor, eu quero o login dos clientes, mas dos clientes que possuem um nome José. Por exemplo, eu sei que o nome do cara, por exemplo, é José Roberto. Qual é o login do José Roberto? Percebe que
Ou um problema até inverso. Eu quero saber o nome de quem tem o login JR. Cara, rapaz, o JR, como é o nome dele, vou descobrir agora. Pronto, pronto, essa consulta ficou mais realista. Eu quero o nome, eu sei o login, eu vi o login, mas eu quero saber quem é o dono desse login. Qual é o nome do JR? Então, projeção, corte vertical. Seleção, corte horizontal. A seleção também é conhecida como filtragem, né? Filtragem condicional. Então, se eu quiser todos os clientes, todos os atributos de todos os clientes, está aqui. Todos os atributos de todos os clientes. Clientes. Agora, se eu quiser só os clientes que têm login JR. A seleção. Aí a seleção, exatamente. Então a seleção, ela faz uma filtragem condicionada. Então, embaixo da seleção, não tem apenas o atributo, como tinha na projeção, mas uma condição lógica. Um if. Né? Então, a gente vai colocar aqui qual condição vai satisfazer a nossa busca dos elementos desse conjunto. Então, eu vou olhar elemento por elemento. Quem satisfizer essa condição, está valendo. Tá? Então, eu poderia colocar aqui o login igual JR, por exemplo. O que vai retornar aqui? Vai retornar o fruto dessa seleção de clientes com a condição de login ser igual a JR, vai ser um conjunto com exatamente o mesmo tipo de cliente, com todos os campos do cliente que tiver login igual a JR. Né? Então, vai ter, por exemplo, o tipo resultante vai ter um par login nome, login nome, login nome. Beleza? Exatamente. Agora, e se não tivesse nenhum cliente com esse login? Daria erro no SQL, lançaria uma exceção. Não daria exceção nenhuma, simplesmente conjunto vazio. Com o esquema login nome. Mas sem nenhuma tupa. Conjunto vazio, mas um conjunto válido. Né? Então não daria erro. Daria erro se a minha condição fosse impossível. Por exemplo, o cliente tem login e nome. Aí se eu dissesse, não, com o telefone começando com 9925. Rapaz, nem campo telefone tem na tabela. Então vai dar erro. Isso aí é erro. Erro grave. Né? Mas por quê? Porque o telefone vai ser um incógnito. Não é interpretável. Né? Não tem significado. Mas, nesse caso, tem o campo login? Tem. A igualdade com um valor cadeia de caracteres, string, é válida? É, porque é o tipo de dado do login. Então, beleza. É uma consulta válida, mesmo que o conjunto seja vazio. Nesse caso, digamos que não foi vazio. Tem um indivíduo lá com esse login. O conjunto resultante dessa seleção vai ser um conjunto com um elemento que tem login, JR e algum nome, que nesse caso que a gente supôs é o José Roberto. Tá? Se eu quiser que o resultado da minha consulta seja só o nome desse cara que tem login JR, aí eu faço o que você comentou. Eu pego a saída dessa seleção, que não deixa de ser um conjunto, e faço mais uma operação nessa saída. Eu projeto o nome. Beleza? Percebe que essas operações podem ser usadas de forma combinada, né? E normalmente são. Né? Então aqui eu peguei meu conjunto de clientes, eu fiz uma seleção, uma filtragem só dos clientes que têm login JR, e a partir do resultado dessa seleção, a última coisa que eu fiz foi a projeção. Eu quis só o nome desses elementos. Tá? Isso diz muito quando a gente for ver SQL, principalmente nessa disciplina que a gente vai ver, é fruto da junção de banco de dados 1 com banco de dados 2. Então a gente vai ver algumas técnicas de otimização de consultas e a gente vai entender consulta. Isso aqui é importante a gente saber que a projeção é uma das últimas operações a serem executadas, processadas numa consulta. Né? Por quê? Porque eu preciso executar por último. Por que não executar o contrário aqui? Login igual a JR, né? Só para não esquecer. Por que não fazer isso aqui?
Essa primeira parte eu conseguiria executar? A parte de dentro do parênteses e a projeção de nome de clientes? Conseguiria. Mas qual é o tipo resultante desse conjunto? Vai ser uma tabela que só tem, todo elemento só tem uma coluna, né, nome. Como é que eu ia fazer a seleção disso com o login? Vai dizer, não, o login é desconhecido. Eu não conheço esse atributo. Tu só tem nome, percebe? Então, realmente, a projeção precisa vir depois. Tá vendo? Se, por acaso, eu quisesse selecionar pelo nome, nome igual, sei lá, Jair ou Júnior, JR, né? Pode ser Júnior. Pronto. Pronto, eu quero quem tem nome Júnior. Então, nesse caso, dá certo? Dá. Né? Aí, nesse caso, eu diria, tanto faz. A projeção, ela ser feita antes, nesse caso, ela só faria sentido se você quisesse realmente otimizar alguma coisa e o cliente tivesse muita coluna. Digamos que o cliente tivesse 300 colunas. Aí você fazia a seleção, ele iria retornar um conjunto com um elemento, ou alguns elementos com 300 colunas, e depois você considerar só o nome para projetar. Então, se você já quer filtrar pelo nome e só retornar o nome, aí já pode projetar antes. Por quê? Porque a projeção é uma operação barata. Porque você não precisa comparar, não precisa fazer teste lógico. Ela só corta e descarta o que não está na lista de atributos. Né? Então, ela é uma operação mais barata, a projeção. Só que, normalmente, só faz sentido, a gente só projeta quando a gente quer o resultado final. Né? E muitas vezes a nossa condição de seleção usa outros atributos, na maioria das vezes, eu diria. Usa outros atributos além dos que eu quero no resultado final. Né? Aí por isso que a projeção, normalmente, de forma geral, né, tentando generalizar a regra, ela é executada por último. Né? Beleza. Agora, sim, vamos para o produto cartesiano que vai ser necessário. Né? É possível, conceitualmente, assumindo que cliente é uma entidade, que unidade é uma entidade, locar é um relacionamento, muitos para muitos, que virou uma tabela também. Eu posso, nesse banco de dados, ter clientes eventualmente cadastrados que nunca alocaram nada? Posso? Posso. Alguém chegou na locadora, rapaz, eu queria me associar. Tudo bem que nem existe mais locadora, né? Mas vamos supor. Né? Ou, traduzindo para um exemplo mais atual, alguém fez o cadastro na Netflix, mas não assistiu nenhum filme ainda. É possível? É. Assim que você faz a conta, você não assistiu nada, né? Então, ele não vai ter participado do relacionamento assistir filme, para eu saber quais filmes ele assistiu e etc. Não. Mesma coisa, um cliente que acabou de ser cadastrado na locadora, ele não alocou nenhuma unidade ainda. E se eu quisesse saber quais os clientes que já alocaram alguma unidade? Como é que, sem pensar em álgebra relacional, sem pensar em SQL, pensando apenas na lógica mesmo do problema. Eu tenho uma tabela que tem a listagem de clientes. Eu tenho um relacionamento locar, que é uma tabela também, é um conjunto, que tem todas as ocorrências de locações. E para cada locação ele indica qual cliente, login cliente FK, né, qual cliente que locou e qual unidade ele locou, código unidade FK. Então, cada tupla, cada elemento desse conjunto, ele tem registra, né, a informação de quem locou o quê e quando. Né? Mas como é que eu sei que o cliente locou alguma coisa? Então, seria ver quais são os clientes que estão relacionados com o local. Muito bem. Percebe? Né? Eu poderia dizer que eu quero saber os clientes que, de certa forma, eles participam também de locar através da sua chave estrangeira. Não é verdade? Eu tenho duas maneiras de resolver isso. Vamos resolver agora da maneira clássica, tradicional da álgebra relacional.
Então, note que para responder essa pergunta, digamos que eu queira o nome dos clientes que já locaram alguma coisa na locadora. Eu quero o nome dos clientes que locaram alguma coisa. Então, eu não vou conseguir responder isso só olhando para uma tabela. Se eu quisesse o login dos clientes que já locaram alguma coisa, vocês conseguiriam me responder como fazer isso em álgebra relacional? Só com o que nós vimos até aqui? Projeção. Projeção? Em qual tabela? Bastaria olhar o locar. Bastaria olhar o locar. Com o locar, eu conseguiria projetar, por exemplo, o login cliente FK. Aí eu já tenho o login de todos os clientes que locaram alguma coisa. Mas o problema é que para complicar, ou para complicar não, às vezes é a necessidade do cara, ele quer saber o nome dos clientes que locaram. Então não basta olhar para locar. Locar não tem toda a informação que eu preciso, percebe? Né? Ele tem a chave, né? Mas ele só não tem o nome. Então eu preciso, em outras palavras, juntar cliente que tem login e nome com o locar, que tem o login e outros atributos, as datas e tudo mais, de quem locou, e a unidade que foi locada. Percebe? Que eu preciso dos dois elementos juntos. Isso. A gente precisa fazer isso de alguma maneira, fazer essa comparação, de alguma maneira. Agora, para poder comparar, se as operações da álgebra relacional, elas são feitas com elementos de um conjunto. Então, eu preciso que os elementos desse conjunto, né, tenham todas as informações que eu preciso. Em outras palavras, eu preciso de um conjunto que tenha as informações. Né? Eu vou dar outro exemplo, mais intuitivo. Eu vou dar um exemplo que não seja de um relacionamento muitos para muitos, para ficar mais intuitivo mesmo. Vamos olhar para o nosso relacionamento 1 para N, que nós temos aqui. A unidade referencia filme, beleza? Aí digamos que eu tenha uma unidade que custe R$4, por exemplo, a locação, e é do filme Titanic. Outra unidade do Titanic está em Blu-ray, aí já é mais caro, é R$6 o aluguel, sei lá. Aí eu tenho filmes de diversos preços. Se é DVD, se é Blu-ray, aí vai variando o preço. E também se é novo, se é velho, né? Aí eu quero saber quais são os filmes, em outras palavras, eu quero o nome dos filmes, tá? O nome dos filmes que tenha disponível unidades que custem só R$2. Eu estou com R$2 no bolso. Aí eu cheguei na locadora, vem cá, quais filmes você tem de R$2? Aí o cara vai fazer a consulta nesse sentido. No caso que seja igual ou menor. Pronto, igual ou menor. Então, menor ou igual a R$2. Então, eu quero os nomes dos filmes que possuem unidade, note que o preço está na unidade. Eu não vou alugar o filme, eu vou alugar o DVD do filme, ou o Blu-ray do filme. Né? Então, eu quero o nome dos filmes, que está na tabela filme, das unidades que tem preço menor ou igual a R$2. Oi? Até R$2. Então, perceba que, de fato, eu preciso comparar. Mas o problema é toda a operação da álgebra relacional, seja projeção ou seleção, ela tem um alvo que é um conjunto. Vou apagar isso aqui só para não confundir. Tá? Eu tenho um alvo que é um conjunto. Agora, qual o conjunto que vai ter dados de filme e de unidade do jeito que eu quero? Então, eu vou precisar criar um conjunto que tenha não só código e nome, como tem filme, e não só código e preço, como tem a unidade. Eu preciso de um conjunto cujos elementos tenham código do filme, nome do filme, código da unidade, preço da unidade. Um conjunto só que tenha todos esses atributos. Qual operação da álgebra relacional que nós vimos que deve se encaixar aqui, vocês acham? A união? A união
A união, ela faz uma união, mas não uma união de atributos. Ela faz uma união de elementos. Muito bem, o produto cartesiano. Porque a união, ela preserva o tipo do conjunto. Note que a união, se eu pego a união, por exemplo, dos nomes dos filmes, eu posso unir com outro conjunto dos nomes dos clientes. Aí eu vou ter um conjuntão com o nome de filme e cliente misturado. Aí pode, porque são do mesmo tipo. Porque a união preserva o tipo do conjunto. O que eu quero é criar um terceiro conjunto com um tipo diferente, que vai mudar o esquema desse conjunto, percebe? O tipo dele agora vai ser código de filme, nome de filme, código de unidade, preço de unidade. Né? Então, é um tipo, precisa ter esses atributos. Né? O produto cartesiano resolve nosso problema. Para simplificar, eu vou criar aqui um conjunto, só para ilustrar, de filme, tá? Filmes. Vou chamar de filme, que é o nome da tabela. Digamos que tem o filme tem código e nome. Então, o código 1 é Titanic. O código 2, lá, Spider-Man. Pronto. Tá bom. Aí, vamos pensar agora na tabela unidade. A tabela unidade tem código, preço e uma chave estrangeira para filme. Né? Então, eu vou ter código, preço e vou colocar só FK para poder caber aqui na linha. Viu? Porque a tela só está gravada no computador até aqui. E vamos lá. Aí eu tenho uma unidade 1 que custa R$3, que é do filme Titanic, filme 1. A unidade 2 custa R$2, que também é do filme Titanic. A unidade 3 custa R$1,50, está toda arranhada, também é do Titanic. Tá? Vamos continuar aqui. Aí eu tenho agora a unidade 4, ela custa R$10, que é um filme novo, lançamento, Spider-Man. Né? Sem volta para casa. Aí agora, R$5, também do filme 2. Beleza, só tem essas unidades. A locadora está começando, só tem 2 filmes, 5 unidades só. Então, o que é que eu quero? Eu quero fazer o produto cartesiano desses caras. Qual vai ser o tipo resultante, ou em outras palavras, o esquema resultante do meu produto cartesiano filme vezes unidade? Qual é o tipo desse produto cartesiano? Quem pode me dizer? Só o esquema, os atributos. Nessa ordem, que a ordem pode variar. Né? Eu quero filme, produto cartesiano, unidade. Quais são os atributos? Código, que é do filme. Né? Perceba que aqui tem os mesmos nomes. Mas o produto cartesiano consegue preservar qual código veio de qual tabela. Então, o código do filme, nome, o código da unidade, preço e a chave estrangeira. Então, esse é o tipo do meu produto cartesiano. Note que ele atende à minha expectativa. É isso que eu preciso. Eu preciso desse conjunto para ser a base da minha consulta. Percebe? Eu preciso desse conjunto, do produto cartesiano. Só que, quantos elementos vai ter esse conjunto do produto cartesiano? Quem lembra que a gente viu a operação agora há pouco? Vai ter 10 elementos.
elementos. Por quê? Porque o primeiro conjunto tem 2, por isso que eu só coloquei 2. E o segundo conjunto tem 5. Agora eu já me arrependi de ter botado tanto. Então, o resultado, não vou nem colocar todos aqui. O resultado, ele vai ter 10 elementos. Então, para cada elemento do primeiro conjunto, eu vou combinar com todos os elementos do segundo. Porque isso é, digamos assim, o que a gente espera do produto cartesiano. Então, o primeiro elemento, um Titanic. Código 1 Titanic vai ser combinado com o elemento 1 da unidade, R$3, filme 1. Aí aqui eu vou botar a famosa reticências. Quando eu for combinar com o último, vai ser um Titanic, 5 reais. Código do filme 2. Spider-Man. E assim, para cada elemento, né? Spider-Man, vou colocar só Spider, pronto. Ele vai combinar com o primeiro, que custa R$3, e é do filme 1. E ele também vai ser combinado com todos os outros. Spider-Man, combinado até o código 5, R$5, filme 2. Isso daqui é filme, produto cartesiano, unidade. Aí eu pergunto, todas essas tuplas são úteis para mim? Não. Por quê? Porque tem informação desnecessária. Exatamente. O que é que vai agregar de valor o nome do filme 1 com o preço de uma unidade do filme 2? Né? Agora imagine que essa operação, quando o SGBD processa um produto cartesiano, isso aqui precisa estar na memória RAM. Então imagine o preço de uma operação dessa, o custo de um produto cartesiano para um SGBD. É caro. E se você tiver um cadastro de 30 mil estudantes em 40 mil disciplinas cadastradas no banco de dados? Aí eu quero saber as disciplinas que fulano já cursou. Só que tem 30 mil de um lado, 40 mil do outro. Vou fazer produto cartesiano. Quantas tuplas vão ter esse produto cartesiano? Bastante. Né? Bastante. Haja memória RAM. Haja swap de disco. Né? Haja lentidão. Haja processamento. Então, é importante a gente fazer um vínculo entre a FK e a chave primária. Né? Porque isso é que é útil. Né? O produto cartesiano não faz isso porque o produto cartesiano ele foi feito, ele existe para fazer a combinação todos com todos. Se eu quiser descartar o que é inútil, qual operação dessas que nós já vimos, projeção ou seleção, qual dessas duas operações eu poderia fazer a partir desse conjunto? A seleção. Em outras palavras, eu poderia pegar como alvo o meu filme produto cartesiano unidade, usar isso como um conjunto de entrada para uma operação de filtragem, uma seleção. E eu colocaria como qual condição? Eu quero que o código do filme, filme.código, para poder diferenciar do unidade.código, seja igual a FK, já que só tem ele com esse nome. Ou se eu quisesse unidade.fk, daria no mesmo. Tá? Porque aqui não tem dúvida. FK não tem repetido. Né? Então, o filme.código é FK. Isso daqui é a seleção que eu quero. Isso vai descartar coisas indesejadas, como essa linha daqui, do filme Titanic, com o preço de uma unidade do filme 2. Ou o filme Spider-Man, com o preço de uma unidade do filme 1. Então, eu vou juntar, eu vou descartar tudo que não satisfaz essa filtragem. Agora, note que o processamento dessa operação é custoso. Né? Se eu quisesse, pronto, aqui eu tenho todos os filmes, está aqui, produto cartesiano, com todas as unidades. Depois eu filtrei, só deixei unidade
correspondendo o código com a chave estrangeira. E se eu quiser agora o nome desses filmes, só daquelas que têm o preço menor ou igual a R$2. Aí você faz outra seleção. Eu poderia fazer outra seleção, ou então colocar o famoso AND. Isso aqui, né? AND, preço menor ou igual a 2. Poderia. E também, isso aqui estaria correto, tá? E também poderia fazer como você sugeriu. Vamos fazer assim. Daria certo também, tá? Fazer uma outra seleção, né, do preço menor ou igual a 2. Na prática vai ter uma otimização. O end ficaria mais otimizado um pouquinho do que duas seleções, na verdade. Porque se a gente faz isso, quer dizer que eu tenho duas consultas. Na prática, isso aí quando a gente for ver a otimização de consulta em SQL. Eu resolvo uma consulta, depois ela vai ser entrada para outra que resolva a outra. Aí eu resolvo sequencialmente. Com o end eu já resolvo de uma vez só. Seria otimizado com o end. Mas aqui, beleza. Eu já fiz uma seleção só para descartar o que não fazia sentido. Né? Eu deixei só aquelas que casam, chave primária com chave estrangeira. E depois eu fiz uma segunda seleção, dizendo que o preço, eu quero considerar o preço menor ou igual a R$2. Só que eu quero só o nome dos filmes. O que é que está faltando agora? Projeção. Eu não sei se vai sair a projeção no vídeo, mas antes aqui da primeira seleção, vai ter agora uma projeção do filme. A unidade tem nome? Não, né? Então nem preciso colocar filme.nome. Projeção, nome. Nome. Isso daqui. Está aqui nosso resultado. O nome dos filmes cujo preço é menor ou igual a R$2. Agora, vocês concordam comigo? E eu tenho certeza que concordam, porque vocês já comentaram isso durante a aula, que essa seleção que segue o produto cartesiano vai acontecer com muita frequência, para descartar todas as tuplas que não batem chave primária com chave estrangeira. Vai ser usado com muita frequência essa igualdade na seleção, essa filtragem. Eu quero fazer a junção das duas tabelas ou dos dois conjuntos, mas só fazendo a triagem das tuplas que casam, chave primária com chave estrangeira. Isso vai ser muito comum em consultas. Então, por isso, existe uma otimização na própria álgebra relacional que um produto cartesiano seguido de seleção é o que a gente chama de junção. Um produto cartesiano seguido de seleção eu consigo representar com a junção. E a condição da junção eu coloco aqui embaixo. Do mesmo jeito que a gente colocou a condição da seleção. Em outras palavras, me permita apagar isso aqui. Então, olha só. Produto cartesiano entre filme e unidade. Só que eu quero que esse produto cartesiano seja seguido de uma seleção. Então eu já represento isso aqui, ó. Qual a condição da seleção? Que filme.código igual a FK. Foi a seleção que eu usei aqui, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, só que de forma otimizada, só juntando o que satisfaz a condição, que era aquilo que você queria, né? Por que a operação não faz isso? Porque existe outra que faz, né? É essa daqui. A gente chama de junção, ou join, tá? Então, o símbolo dela é um produto modulado, né? Dentro de um módulo. Depois dessa junção, com essa condição do código do filme ser igual à chave estrangeira, nós podemos fazer uma seleção apenas para fazer uma filtragem disso daí, considerando o preço menor ou igual a R$2. E o resultado dessa seleção, aí sim eu projeto só o nome. Beleza? São equivalentes.
só que a de cima está otimizada. A minha condição de seleção pode ser qualquer coisa. Eu posso colocar aqui o filme.código igual a AFK, end, eu poderia até fazer aquele end, lembra que a gente ia fazendo aqui? Poderia fazer aqui também, end, preço menor ou igual a R$2, aí não precisaria dessa seleção. Né? Eu poderia fazer isso, tá? Mas perceba que a condição mais frequente que a gente usa é a igualdade entre chave primária e estrangeira. É tão frequente que se você não colocar nenhuma condição, vale essa, como padrão, como default. Porque essa é a junção natural. Mais natural de acontecer. Percebe? Então, se eu não colocar nada, subentende-se a igualdade entre chave primária e chave estrangeira. Mas se eu não colocar nada. Então, essa junção aqui é a junção natural. Aí sim eu colocaria só a seleção complementar preço menor ou igual a 2. Pronto. Então, esse aqui é a junção natural entre os elementos. Com isso daí, a gente consegue fazer as consultas sofisticadas, já envolvendo múltiplas tabelas. Tá? Estamos terminando já a aula, mas dá tempo da gente exercitar, né, esse conceito que nós vimos agora com essa consulta número 2 que nós temos aqui. Então, a consulta número 2, ela diz o nome dos clientes que já alocaram o filme... Eita, esse é velho, Sessão da Tarde, A Lagoa Azul. Então, olha só. Detalhe, o cara alocou um filme, agora a consulta não informou o código do filme. O cara alocou o filme 42, não. O cara alocou o filme e o cara não lembra o código, é claro. Ele lembra o nome. Então, ele quer que você faça a consulta levando em consideração como seleção, condição de seleção, o nome do filme. Note que essa consulta não é trivial. Ela parece ser simples, mas ela não é tão simples. Porque ela exige várias tabelas do banco de dados. Então, eu quero o nome dos clientes que já alocaram o filme A Lagoa Azul. Aí eu digo, onde é que eu tenho o nome dos clientes? Em qual tabela? Tabela cliente. Melhor, eu estou falando tabela, mas a aula é de álgebra relacional. Então, qual conjunto? Cliente. Então, eu preciso de cliente. Agora, a minha condição de seleção vai envolver o atributo nome de filme, que o cara exigiu. Que está em qual conjunto? Filme. Então, de cara, eu preciso de cliente, preciso de filme. Nota que essa é a primeira preocupação que eu gosto sempre de expor quando eu estou projetando uma consulta. Quais tabelas eu preciso? Quais conjuntos eu preciso? Né? Então, de cara, eu preciso de cliente e filme. Aí vamos reler a consulta para entender qual a semântica que ele quer. Em outras palavras, qual a maneira de ligar esses conjuntos que ele espera. Né? Então, eu quero o nome dos clientes que já alocaram o filme que tem nome A Lagoa Azul. Então, ele quer o nome dos clientes que já locaram. Qual relacionamento traz a semântica de locação? O relacionamento locar. Né? Então, o relacionamento locar, ele tem a semântica de locação. O problema é que esse cara não liga cliente a filme diretamente. Ele liga cliente a quem? A unidade. E a unidade é que faz referência a um filme. Percebe? Então, por conta da semântica do locar que a consulta exige, eu vou precisar do locar. Mas por conta de que essa ligação com o filme é indireta, ela precisa passar por mais um conjunto, que é o conjunto unidade. Percebe que essa consulta não é tão simples. Olha quantas tabelas ou quantos conjuntos ela envolve. 1, 2, 3, 4 conjuntos. Agora, a gente só consegue responder isso rapidamente porque nós estamos vendo o modelo conceitual, o diagrama de relacionamento. Se eu só tivesse as tabelas,
Meu irmão, rapaz, deixa eu ver, vai ter que decorar. E se for 300 tabelas? Mas, rapaz, chave estrangeira, o cliente, tem chave estrangeira para quem? Quem aponta para ele? Essa se perde. Tendo o modelo conceitual, ele ajuda muito nas consultas. Muito, muito, muito mesmo. Por quê? Porque semântica está no relacionamento. Elementos nas entidades. Então você já fica com o olho treinado. Já vai direto no alvo. Né? Então você sabe que precisa do nome dos clientes com o filme para o filme Lagoa Azul. Então, cliente filme. Cliente filme, com qual semântica? Locação. Então preciso passar por local. Opa, filme. Então preciso passar por unidade. Então você já vai meio que se preparando para isso. Agora, como a gente vai se preparar para a nossa consulta? Eu não preciso de 4 tabelas ou 4 conjuntos. Qual a vizinhança entre elas para eu fazer o meu join, a minha junção natural? Então, cliente, eu posso ligar direto com o filme? Não. Eu ligo com quem? Então, agora aqui a gente vai construir nossa expressão da álgebra. Cliente, eu ligo com quem? Cliente, eu ligo com o locar. Tem chave estrangeira entre eles? Aí você olha para a tabela. Claro, olhando para o modelo, você já sabe das regras de mapeamento e sabe que vai ter. Mas, olhando para a tabela, a gente tem certeza. Opa, a gente tem, ó, login cliente FK no locar. Então, eu vou fazer uma junção natural com o locar. Pronto. Então, cliente e locar, já vou fazer a junção natural entre eles. Cliente, já matei a charada, locar também. Locar está ligado com quem? Fora o cliente. Desses aqui, filme ou unidade? Unidade. Então, vou fazer, tem chave estrangeira? Tem. Se eu olhar o locar, vai ter o código da unidade FK. Ele é relacionamento, muitos para muitos, ele tem as duas chaves estrangeiras. Então, mais um join, mais uma junção natural, com unidade. Já pode fazer direto. Já pode fazer direto. Mas se você quiser fazer par a par, você pode colocar o parênteses. Nesse caso, como é a mesma operação, aí não vai ter que parecer a mesma coisa de, por exemplo, porque isso aqui é um produto cartesiano. Né? Então, a mesma coisa de 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui vai dar a mesma coisa, 2 vezes 3 vezes 5. Não é assim, se colocar não está errado, de forma alguma. Cliente, eu vou juntar com locar, locar com unidade, unidade com, só sobrou filme. Aí eu olho se tem ligação, tem. Tem chave estrangeira? Tem, ó. Código filme a ficar em unidade. Então a gente coloca unidade. A ordem faz toda a diferença. Oh, desculpa. Olha aí. Foi só para ver se você estava atento. Conversa. Foi distração mesmo. Então, cliente, locar, unidade, filme. A ordem faz toda a diferença. Do jeito que estava ia dar errado. Porque não tem junção natural entre unidade e unidade, já que ela não tem autorrelacionamento. Então, não ia nem rodar a consulta. Então, o conjunto resultante desse cara daqui, eu não vou nem escrever, mas qual é o tipo? Qual é o esquema dessa mega tabela gigantesca formada pelo join dessas 4 tabelas nessa ordem? Então, aqui a gente vai ter login e nome, data de locação, data de evolução, login cliente FK, código unidade FK, código da unidade, código filme FK, preço, e agora vai para o filme. Cadê? Código do filme e nome. Tudo isso em uma tabela só. Então, imagine se você faz o join de 4 tabelas do sistema acadêmico, onde cada tabela tem 40 atributos. Né? Mas, infelizmente, né, se o SGBD aguentar, faça o join. Tem como otimizar? Tem. Como? A gente vai ver nas aulas de otimização. Mas eu já dou um spoiler aqui. Uma maneira muito simples de otimizar tabelas que tenham muitos atributos é eu fazer várias projeções em cada tabela aqui. Eu faço uma projeção na primeira, só para considerar os atributos que eu quero, incluindo o atributo que eu fazer o join aqui. Né? Aí outra projeção no local, outra projeção na unidade. Sabe? Então, no lugar de juntar os 40 atributos de cada um, eu poderia juntar 10 de um, com 10 do outro, com 5 do outro. Percebe?
né? Então, a gente vai ver isso daí melhor nas aulas de otimização de consultas. Antecipar a seleção é outra estratégia de otimização. Toda razão. E a gente vai ver isso também. Então, ó, nós temos nosso alvo, nossa tabela alvo, nosso conjunto alvo. Só que eu quero o quê? Eu quero o nome dos clientes que já alocaram a Lagoa Azul. O que é que eu vou ter aqui, por enquanto, nesse Mega Join? Eu vou ter todos os dados de cliente, de unidade, de filme que já foram alocados. Mas eu não quero todos os filmes, eu quero só os filmes a Lagoa Azul. E eu não quero todos os atributos como resultado, eu quero só o nome dos clientes. Qual a próxima operação que a gente vai usar? Muito bem. Exatamente. Eu preciso que a seleção venha antes. Porque a seleção vai usar em consideração um atributo de filme. Então, eu vou selecionar o filme, ponto nome, igual a Lagoa Azul. Beleza? E o conjunto resultante disso daí continua tendo aquele esquema gigantesco, o tipo de conjunto gigantesco. Então, a partir daí, eu vou fazer só uma projeção do atributo que eu quero como resposta, ou dos atributos que eu quero. Nesse caso, é só um, que é o cliente, ponto nome. Beleza? Então, aí sim, a gente tem o nome dos clientes que locaram, aqui a semântica, o relacionamento aqui da semântica é o verbo, né? Então, ó, que locaram filmes que tenha nome a Lagoa Azul. Beleza? Tranquilo? Pronto. Na próxima aula a gente vai exercitar mais isso daí antes de partir para SQL. Tá joia? E a gente já começa a fazer os links com SQL.